Um dia depois de lançar o seu centro de inovação para a captação de projetos que possam trazer renda ao clube, o São Paulo acordou com a notícia de que o Manchester United está disposto a tirar Antony do Ajax. Seria a realização de um sonho para a cúpula tricolor, que convive com uma dívida de quase 700 milhões de reais e busca meios para amortizar o montante e melhorar o fluxo de caixa do clube. De acordo com a imprensa inglesa, o Ajax recusou a investida inicial dos ingleses e bate o pé para receber cerca de 80 milhões de euros, aproximadamente 433 milhões de reais, pela ex-cria de Cotia. Valor que o United se mostra disposto a pagar, para a alegria são paulina. Ao acertar a venda por 16 milhões de euros, cerca de 86,6 milhões de reais de Antony aos holandeses, em fevereiro de 2020, o tricolor manteve 20% dos direitos da promessa. E ainda receberia uma quantia pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que permite clubes com quais o jogador teve vínculo entre 14 e 23 anos sejam ressarcidos. Ou seja, na avaliação da diretoria, isso poderia render 75 milhões de reais aos cofres do clube. Somente esse valor ajudaria o São Paulo a atingir a meta prevista de 142 milhões de reais em vendas de jogadores no planejamento orçamentário, para a temporada atual divulgado em dezembro de 2021, ao Conselho Deliberativo do Tricolor. Em maio, após uma janela de transferências sem vendas de impacto, a diretoria tricolor quebrava a cabeça com as contas, já que até aquele momento havia arrecadado apenas 44 milhões de reais com transferências. A esperança era a transferência de algumas das promessas de Cotia no plantel principal, por pelo menos 10 milhões de euros. Nesse intervalo, contudo, David Neres trocou o Shakhtar Donetsk pelo Benfica, o que ajudou no lucro de 5 milhões de reais em menos de 6 meses pelo mecanismo de solidariedade. A expectativa nos bastidores é idêntica à vivida pelo clube dentro de campo. O São Paulo entra em campo às 21h30 desta quinta-feira, dia 30, para o início das oitavas de final da Copa Sul-Americana, ante a Universidade Católica, sob a égide de não priorizar nenhuma competição em específico, mas sim, jogo a jogo, frente ao momento complicado do elenco, com 9 jogadores afastados por contusão, sendo que pelo menos 4 deles, Gabriel Sara, Arboleda, Luan e Caio, passaram por cirurgia e não têm retorno garantido nesta temporada. O tricolor segue o planejamento do começo do ano, de avançar o máximo possível nas competições continentais visando as receitas que isso proporciona. No caso do torneio continental, por exemplo, o clube já garantiu 7 milhões de reais com a classificação às oitavas. Caso chegue à final, garantirá quase 33 milhões de reais aos cofres do clube. A expectativa do São Paulo é reduzir sua dívida nesta temporada em pelo menos 108 milhões de reais. E por isso, o clube descarta fazer loucuras na janela de transferências. Reforços virão nos mesmos moldes da negociação pelo atacante Marcos Guilherme, anunciado na terça-feira, dia 28. Nomes que aceitem contratos de riscos, com metas de produtividade e que cuja vinda não gerem gastos.